Livro de Isaías, capítulo 6, verso 1. Isaías, capítulo 6, verso 1. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga misericórdia. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Pode sentar. Livro do profeta Isaías, escrito pelo próprio Isaías, cerca de 740 a 680 a.C., por volta. E o interessante é que esse livro ele é chamado de mini-bíblia. Ele tem 66 capítulos. E aqui nós vemos que Isaías tem uma revelação do próprio Deus. E olha que interessante, o nome Isaías significa salvação. E nessa noite eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a adoração. Porque nesse capítulo 6 nós vemos o chamado de Isaías. Isaías, ele passou por vários reis: Uzias, Acás, Manassés. E Isaías, no capítulo 6, ele é alcançado por Deus. E ele fala que ele viu o Senhor sentado no alto sublime trono. Versículo 2 vai falar: e ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos liminares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro de lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tinha no altar. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi retirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem irá por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Olha que tremendo foi o que Isaías presenciou. Veja a visão que ele teve. Ele foi arrebatado. Ele viu o Rei dos Reis. Aleluia. Ele adorou ao Senhor. A palavra, você sabia que a palavra mais usada para adoração no Antigo Testamento é sachá,
que significa prostrar-se, render-se diante de alguém superior. Eu vou falar uma coisa para vocês. A adoração ao Senhor, no culto, ele não começa nas músicas, nos louvores, não. Ele começa na rendição. Aleluia! Nós temos que vir para este local dispostos a nos rendermos ao Senhor. Glória. Dispostos a termos uma experiência com o Senhor. Porque não adianta nada a gente vir com o coração fechado. A gente vai aqui escutar os louvores, cantar os louvores, escutar a palavra, mas vai sair daqui da mesma maneira que entrou, com o coração fechado. Então temos que estar atentos, sensíveis à voz do Senhor Jesus. No Novo Testamento também essa palavra aparece, mas como proskuneo, que significa ajoelhar-se, demonstrar honra profunda. Ou seja, a verdadeira adoração envolve o coração, a entrega, envolve intimidade, a reverência ao Senhor. E na Bíblia, grandes experiências aconteceram em ambientes onde havia busca, reverência, entrega e comunhão. Será que neste lugar, o que nós viemos buscar aqui? A quem nós estamos nos reverenciando? Como é que está a nossa comunhão com o nosso próximo, com Deus? Um exemplo, Moisés no Monte Sinai, Êxodo 24. Moisés, ele sobe ao monte e entra na glória de Deus. Qual o resultado dessa experiência? Um rosto transformado, uma intimidade com Deus, um direcionamento espiritual dado pelo próprio Deus. Elias no Monte Horebe, lá em 1 Reis 19, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, mas Deus estava na voz suave. Aleluia! Sabe o que isso significa? Experiência com Deus exige sensibilidade espiritual. Estejam sensíveis à voz de Deus. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não. Temos que estar sensíveis. O apóstolo já deu esse testemunho aqui. Eu estava lá junto com ele, eu também posso falar. Quando nós fomos em um monte, que lá estavam adorando ao Senhor, e aí o povo no mistério, a música tocando, o povo para lá e girava, faltava voar. Sensibilidade ao Espírito, nosso apóstolo teve. Por quê? Quando acabou tudo, ele pegou o microfone, falou: quero ver se isso é o Espírito Santo mesmo. Sabe o que aconteceu? Ele mandou tocar de novo as músicas, as mesmas. Pensa se alguém sapateou, se alguém girou, se alguém não. Devemos estar sensíveis ao Espírito Santo. É tudo com ordem e decência. Veja também Paulo e Silas na prisão. Olha que experiência bonita lá em Atos, capítulo 16. Eles adoravam em meio à dor. O resultado? Houve um terremoto, cadeias quebraram, vidas foram salvas. A adoração, ela muda a atmosfera do ambiente. O Espírito Santo, ele vem. Em Atos, quando ele desceu lá em Pentecostes, capítulo 2, ele veio com uma fumaça. Uma vez aqui eu já vi essa fumaça. Essa fumaça. Eu fiquei: meu Deus do céu, que neblina é essa aqui dentro? O Espírito Santo estava aqui. E eu creio que hoje ele está aqui também. Glória a Deus. Mas ele se manifesta de diferentes formas. Aleluia. Não precisa ser algo esplendoroso para que todo mundo, nossa, não. Mínimos detalhes.
sensibilidade ao Espírito. Mas vamos lá. Uzias foi um rei importante para Judá. E após a sua morte, trouxe para o povo insegurança, medo, crise. Mas enquanto o trono na terra estava vazio, o trono do céu estava ocupado. Deus estava olhando o seu povo. E nisso tudo, Deus chama Isaías. E ele fala: vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Como o apóstolo nos ensinou, cada palavra tem o seu significado. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Alto, soberania de Deus. Aleluia. Não há ninguém além do Senhor, Ele está no alto. Glória. O sublime fala da majestade de Deus, da sua divindade. A orla das suas vestes significa o quê? Domínio, autoridade, a glória manifestada. Vocês sabiam que na cultura antiga, as vestes que o rei usava demonstravam a glória que ele tinha? Você já viu aqueles filmes que o rei usa aquelas roupas gigantescas que saem e aquela cauda e tudo? É isso. Honras, conquistas. E ele ainda fala mais, no versículo 2: ao redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Serafim, a palavra significa flamejantes, ardentes. Eles queimavam na presença de Deus. E olha que interessante, com 2 asas, cobriam o rosto. Sabe o que significa isso? Reverência. 2 cobriam os pés, humildade. 2 voavam, ou seja, serviço, prontidão. Viu que cada palavra tem um significado? E nós também devemos ter o que diante do Senhor? Devemos ter reverência, sermos humildes, estarmos prontos na presença do Senhor. O Senhor pode usar aqui qualquer um, a qualquer momento. E nós estamos prontos para isso? Será que nós estamos realmente prontos? Se eu descesse aqui agora, deixasse o microfone aqui em cima, alguém se habilitaria a vir pregar a palavra do Senhor? Alguém estaria pronto? Apto? Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Cuidado. O Senhor pode usar vocês em situações que você vai falar: misericórdia, Senhor. Verdade. Já viu aquele: Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, me dá uma oportunidade. Ele vai te dar uma oportunidade, mas é quando você menos espera. Não é no seu tempo, quando você quiser, não. Quando menos você esperar, Deus vai lá e te usa. E aí, você está preparado? Pronto? E ele continua: clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo és o Senhor dos Exércitos. Na cultura hebraica, a repetição era intensificação. Quando eles falam Santo, 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 eles estão exaltando a santidade absoluta de Deus. Deus, Ele não é só amor, Ele é santo. E olha, depois dessa experiência toda que Isaías estava tendo, ele fala no versículo 5: então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, sou homem de lábios impuros, ou seja, eu sou pecador. Isaías reconhece a sua condição. Ele podia ser um profeta, mas ele era pecador também. Isso nos mostra que quanto mais perto de Deus nós estamos,
maior é a nossa consciência espiritual. Senhor, realmente eu sou pecador. Senhor, eu não me basto. Senhor, eu preciso de Ti. Sem Ti eu nada posso fazer. Quem entra na intimidade com o Senhor, quem se aprofunda na presença do Senhor, reconhece a sua necessidade. E faz o quê? Começa a se transformar. Porque a presença do Senhor traz transformação. E no versículo 6 fala: então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar. O carvão veio do altar do sacrifício. Esse carvão simboliza, sabe o quê? A purificação, a redenção. O fogo, ele representa a santificação, a presença, o poder. E a partir daí, a presença, a experiência vai gerar um chamado. Depois que ele é transformado, depois que ele é perdoado pelo Senhor, o Senhor vai perguntar: a quem enviarei? A quem irá por nós? Deus primeiro trata o homem, para depois enviar o homem. Muitos querem ir para a missão, mas não querem ser transformados. Muitos querem fazer a obra, mas querem fazer de qualquer jeito, sem direcionamento. Acham que estão firmes, mas quando chegar lá, caem. Por quê? Porque o reino funciona assim. É a presença de Deus. Deus vai e nos santifica. Depois Ele nos chama e nos envia. E quando nós temos essa experiência com Deus, que adquirimos essa sensibilidade espiritual, nós começamos a perceber a voz de Deus. Nós começamos a ter fome da presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é uma emoção. Não é a gente vir num culto, sentir um arrepio, e pronto, acabou, saiu do culto. Cadê? Não. É presença. É estar ali a todo momento querendo mais e mais do Senhor. É vida no altar. É comunhão com o Senhor. Intimidade. Para trazer uma transformação. Mudança de caráter. Ter um caráter cristão. Quanto mais próximos de Deus, mais parecidos. Paulo falou, né? Sede meus imitadores, como eu fui de Cristo Jesus. Cristo fala também para nós sermos imitadores dele. Se nem de Paulo a gente consegue, imagina de Jesus. Verdade. Se nem parecidos com o nosso apóstolo a gente consegue, imagina de Jesus. Eu falo isso, sabe por quê? Reverência ao sacerdócio, representante de Deus na terra, o anjo da igreja, a qual nós temos a oportunidade de estar ali sugando tudo dele, fome, sede, de aprender mais do Senhor através da vida dele. E o que a gente faz? No dia que der, eu vou lá e pergunto alguma coisa para ele. Não, acho que hoje não precisa não, hoje eu sei fazer, hoje eu vou fazer do meu jeito. A experiência verdadeira gera em nós um desejo de servir.
Hoje nós precisamos voltar ao altar, nós precisamos ter reverência, nós precisamos buscar mais intimidade com o Senhor, orar mais. E aí eu pergunto, a nossa adoração é entrega ou é apenas rotina? Eu venho para a igreja para bater ponto. Não tenho nada o que fazer, hoje eu vou lá na igreja. Vou mostrar aqui que eu vim aqui. Virou uma rotina? Ou virou um desejo de estar aqui com os irmãos em união para adorar a Deus? Será que o altar ainda é prioridade na nossa vida? Será que as nossas experiências com Deus têm trago transformação? Quem conhece da presença de Deus, quem já experimentou, ele não quer superficialidade, ele quer profundidade. Glória a Deus. Ele quer mais e mais. Aleluia. Sabe por quê? Porque é bom. É bom. O nosso coração se enche, nós ficamos alegres. Isaías, ele entra no cenário como um profeta, mas saiu marcado pela glória de Deus. A experiência que ele teve com Deus mudou a visão dele, mudou o caráter, mudou as prioridades. E a verdadeira adoração ainda continua sendo o caminho para encontrarmos com Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quiser vir ao Pai tem que ser através de mim. A quem você está buscando? Isaías foi, se não o maior, um dos maiores profetas que teve sobre a terra. Claro, depois veio João Batista, a qual Jesus falou, né? Não houve nem haverá outro igual a ele. Mas veja Isaías. O livro todo é falando sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a restauração. E aí eu te pergunto essa noite, como é que está a sua experiência com Deus? Será que ao sair daqui nós vamos começar a refletir: Senhor, realmente eu preciso mais de Ti? Senhor, realmente eu preciso buscar mais de Ti? Ou será que ao sairmos daqui a gente vai pensar: e agora, o que eu vou comer? Qual conta eu vou pagar? Amanhã o que eu vou fazer? Eita, Jesus. Ei, Jesus já tem tudo pronto. Glória a Deus. Está tudo preparado. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele. Glória a Deus. Ele está à porta. Glória a Deus. Ele está batendo. Sensibilidade de espírito. Deixamos Jesus entrar? Ou deixamos ele do lado de fora? Eita. Você que nos assiste, que o Senhor possa te alcançar verdadeiramente através do Espírito Santo de Deus. Que vocês venham ter experiências com o Senhor, que venha trazer transformação de vida. Que vocês possam verdadeiramente se render ao Senhor, abrir o seu coração para que Ele possa entrar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.